O juiz da terceira vara, ele tomou algumas medidas muito importantes que fazem com que a gente renove as nossas esperanças acerca do empreendimento. A primeira é o seguinte: são vários processos que vêm tramitando nas mais diferentes varas e muitos deles com assuntos correlatos, ou quase todos iguais, quase tratando das mesmas coisas que são os beach rocks, as pedras ali que existem naquela região como pano de fundo. Então, o que fez o juiz da terceira vara? Ele avocou para si todos aqueles processos que agora acabam se transformando em um só. Ou seja, ele elimina a chance de algumas decisões serem divergentes de um juiz ou outro. Ele chama para ele, utiliza de uma prerrogativa que a lei dá a ele e avoca para ele todos os processos. Isso é muito importante. A outra questão é que na própria decisão ele faz uma avaliação prévia de que o redimensionamento do projeto, e aí aqui a gente tem que abrir um parêntese para explicar ao telespectador, o projeto inicial da empresa DTA era um projeto de um porto que tinha a atividade de óleo e gás, que tinha a questão da carga containerizada e que tinha a questão do estaleiro. O projeto ele foi diminuído. A coisa de 4, 5 meses atrás, a DTA Engenharia protocolou, tanto nos órgãos ambientais quanto nos próprios processos judiciais, um novo projeto diminuído, que fica restrito à questão do óleo e do gás. Quando ele diminui, exatamente essa parte que deixa de existir, que é a parte do estaleiro e da carga containerizada, era a parte que estava na zona de interferência direta das pedras dos tais beach rocks. Então, assim, quando o projeto é modificado, ele não mais está na zona de interferência direta das pedras. O que isso quer dizer? Que a discussão sobre o valor geológico, cultural, histórico daquelas pedras pode ficar agora ad eterno, porque o projeto não está na zona de interferência direta daquelas pedras. Então, em que pese as divergências, continuam vários órgãos ambientais com seus pareceres, reconhecendo que aquelas pedras são corriqueiras ao longo da costa, que ela não tem esse valor assim, o Ministério Público reafirmando que tem, mas agora esse assunto está superado. Então, o senhor acredita que, na verdade, essas pedras, essas beach rocks, elas estão em toda a costa, em grande parte da costa brasileira, inclusive os arrecifes do Nordeste é o grande exemplo disto. Então, o senhor acredita que esse obstáculo tenha sido muito mais criado por conta da importância histórica dessas pedras, por elas terem sido catalogadas por Charles Darwin quando da sua passagem aqui em Maricá. É porque o que acontece? Existe uma coisa no direito que é o seguinte: quando o Ministério Público chega para o juiz e fala assim, doutor, estão querendo fazer um porto em Maricá e existe umas pedras lá que, olha, se elas acabarem vai ser uma catástrofe histórica, porque por causa disso, por causa daquilo. O juiz, por obrigação, ele antes de analisar se aquilo ali está certo ou errado, ele é quase que obrigado, ele é responsável por dar uma liminar no sentido do seguinte, não dizendo que aquele discurso está correto, mas no seguinte sentido: poxa, se eu autorizar, se eu não der a liminar e a obra começar e as pedras forem afetadas e daqui a alguns anos os estudos confirmarem que aquilo ali é de alto valor histórico, geológico, cultural, não há mais reversibilidade, porque aí já foram as pedras. Então, ele dá uma liminar e espera os estudos serem aprofundados. Mas aí acaba que os anos vão se passando, as coisas vão se transformando numa novela, e aí esse ponto, e aí em que pese o Ministério Público ter se colocado de maneira radical e não ter aceitado qualquer tipo de diálogo, apesar de INEA, IFAM, falando sobre a questão histórica, o departamento, DRM, Departamento de Recursos Minerais, todos eles dando pareceres pelo prosseguimento,
o Ministério Público estava irredutível. Com essa diminuição do projeto, a discussão fica sem sentido, porque agora que já, independente de um discurso ou de outro, não estou na zona de interferência direta mais, então não há mais óbice que impeça essa regular tramitação. E o que é importante aqui deixar registrado para o telespectador, aqui na nossa costa, aqui na região, foram catalogadas algo em torno de 174 pedras. E na zona do porto, isso no projeto original, eram 6 pedras. A gente está falando aí, ao longo desse tempo todo, foram 6 pedras que estão aí já há alguns anos impedindo que um porto, que mesmo ele sendo diminuído, antes os investimentos previstos eram na ordem de 5,2 bilhões de reais. Com a diminuição vai para 2,7 bilhões de reais. Mesmo sendo 2,7, ainda é um dos maiores investimentos privados previstos para o país. Então, é uma coisa grandiosa, que capaz de mudar o Maricá de patamar no que diz respeito ao seu desenvolvimento econômico, é capaz de mudar o Maricá, que faça com que ela saia dessa categoria que hoje ela já se encontra de cidade petrorrentista, ou seja, que recebe dinheiro oriundo do royalties, através do petróleo oriundo do royalties, da participação especial, mas que consiga verdadeiramente introduzir a cidade como uma cidade dentro da economia do petróleo, que é diferente. Ela vai não só receber dinheiro de royalties, mas vai estar aqui gerando emprego, renda e oportunidades para a população. Então, agora, com essa modificação do projeto, com essa decisão do juiz, que inclusive cita essa preocupação dele também com a questão do emprego, enche a gente de esperança de vermos agora essas questões superadas e o projeto está avançando. Então, esse atraso na liberação para a obra também ocasionou um atraso no cronograma do progresso do município? Não, é claro, atrasa, porque a indústria do petróleo, ela não vai aqui, a prefeitura, a cidade, ela não vai conseguir ser atrativa para essas empresas prestadoras de serviço, para essa indústria do petróleo, se nós aqui não conseguirmos ofertar algumas questões fundamentais na área de infraestrutura. Para essa indústria do petróleo, a gente pode citar aqui, por exemplo, a questão do porto e do aeroporto. O aeroporto, que aí sim, desde a administração passada do prefeito Quaquá, que ele conseguiu municipalizar a administração do aeroporto, ele passou a ser uma responsabilidade do município. O aeroporto ele vem caminhando a passos largos para se preparar como um aeroporto voltado para essas empresas do petróleo, para atender esse ir e vir de trabalhadores da terra para as plataformas, de levar suprimentos da terra para a plataforma. O aeroporto vai ter essa característica. E aí Maricá está se dotando de infraestrutura. O porto é outra estrutura fundamental para que essas empresas possam aqui se instalar. Enquanto não tiver o porto, para elas vão ter que procurar outros lugares que favoreçam as suas atividades. Então, a partir do momento que você consegue conjugar aeroporto, porto, proximidade com Comperj, já sendo Maricá o ponto mais curto da terra até os principais campos do pré-sal, você está ali conseguindo reunir tudo que você precisa para você se transformar num grande polo de indústria de serviços desse pré-sal. Então, é para isso que a gente está trabalhando e eu concordo com a tua afirmação. A partir do momento que você vê anos e anos de um processo judicial que já poderia ter sido sentado as partes na mesa, feito um acordo, mas que o Ministério Público se furtou a isso, o negócio atrasa. Mas agora a gente acha que a gente começa a enxergar aí as soluções para os problemas.